Milionário surpreende ao abrir porta para mendiga negra em tempestade e revela segredo. A chuva caía como uma faca afiada, cortando o ar pesado de um bairro simples e acolhedor. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando as ruas esburacadas, onde as casas, de pintura desbotada, se abraçavam umas às outras para se proteger da tempestade. Fernando, um trabalhador humilde da construção civil, olhava pela janela, preocupado. Seu filho Leonardo estava no sofá, com olhos curiosos, fixos na chuva que batia. Eles não tinham muito, mas tinham tudo um ao outro. Foi quando a batida na porta ressoou, cheia de urgência. Fernando hesitou. Aquelas ruas não eram seguras, mas o olhar de Leonardo, fulgurante de preocupação, fez seu coração acelerar. Com um gesto decidido, ele abriu a porta. E ali estava Bianca, uma mulher de beleza marcante, mas com a desolação escancarada no rosto. Sua roupa, apesar de antes luxuosa, estava encharcada e desgrenhada. A tempestade parecia ter levado tudo, até me. Por favor, me deixe entrar, ela implorou, a voz trêmula e desesperada. Fernando a acolheu sem pensar, fechando a porta rapidamente, como se temesse que a fúria da tempestade entrasse junto com ela. Dentro de casa, a atmosfera era quente, em contraste com o frio cortante do lado de fora. Bianca olhou ao redor, seus olhos capturando cada detalhe. As paredes, decoradas com poucos desenhos de Leonardo, exudavam simplicidade e amor. Fernando, percebendo a tensão, ofereceu um cobertor. Sinta-se em casa, disse, embora soubesse que isso era apenas uma meia-verdade. A casa não era dela, e sua realidade parecia tão distante quanto as nuvens escuras que pairavam lá fora. Enquanto a água despencava sem piedade, começou. Fernando, com seu jeito acolhedor, compartilhava histórias de sua vida e de como ele e Leonardo aprenderam a se cuidar um ao outro após a perda da esposa. Bianca então soltou um suspiro pesado e, entre lágrimas, revelou o que a levara até ali, a morte trágica. Ele também conhecia a dor da perda, mas a dor dela era nova, fresca, como a tempestade que rugia lá fora. Com o passar da noite, uma conexão começou a se formar, como se duas almas feridas se reconhecessem. Mas o passado de Bianca não a deixaria em paz. Um ex-parceiro de negócios aparecia em seus piores pesadelos. Um homem que não aceitaria perder os bens que outrora controlava. Ele tinha um jeito de aparecer, mesmo quando as coisas pareciam calmas. Ele vai atrás de mim. Bianca sussurrou. Não sei o que pode acontecer. Fernando a olhava fixamente, a angústia já se instalando no peito. Como ele poderia proteger alguém que acabara de conhecer? A ideia o aterrorizava e ao mesmo tempo despertava algo profundo. No fundo, ele sabia que sua vida mudara, e enquanto a tempestade ruía, uma nova aliança começava a ser forjada, cheia de incertezas, mas também de possibilidades. O que Bianca esconderia? E qual seria a verdadeira ligação entre eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a conversa entre Fernando e Bianca se desenrolava, a tempestade parecia descer a um novo nível de intensidade. As gotas de chuva se chocavam contra as janelas, em um ritmo frenético, como se quisessem entrar. Uma explosão de trovão fez Leonardo pular no sofá e Fernando se virou para confortá-lo. Está tudo bem, filho.
ele disse com uma voz suave. Bianca estava perdida em seus pensamentos, as palavras de Fernando ecoando na mente dela. Mas então, um barulho estranho cortou a conversa, um estalo, seguido de um grito assustado. O som era tão agudo que quase parecia um aviso. Fernando olhou para a porta, receoso. O medo começou a crescer em seu peito. Bianca estava agora tensa, os olhos arregalados. "O que foi isso?" ela murmurou. E antes que Fernando pudesse responder, a porta se abriu com um impacto ensurdecedor, fazendo com que a luz da rua entrasse junto com uma figura sombria. Era um homem, um vulto familiar, mas distorcido pela chuva. Fernando reconheceu imediatamente o homem e seu coração disparou. Era Alex, o ex-parceiro de negócios de Bianca. "Bianca!" ele gritou, com uma voz carregada de fúria. "Você não pode escapar de mim assim. Vamos acabar com isso agora mesmo." O ambiente ficou em silêncio, exceto pelos ecos da tempestade. A tensão era palpável. Fernando se colocou à frente de Bianca. Instintivamente, o instinto de proteção aflorando. "Saia daqui. Você não pode fazer mal a ela." Ele vociferou, a voz trêmula, mas firme. Alex deu um passo à frente, mas de repente, algo entre seus dedos reluziu. Uma arma. O ar ficou pesado. Fernando segurou o braço de Leonardo, puxando-o para trás. "Volte." "Agora!" ele ordenou, o coração batendo descompassado. A visão da arma era um grito silencioso, reverberando na mente de todos. "Você acha que pode protegê-la? Você não sabe quem ela realmente é?" Alex gritou, e a tensão cresceu mais. "Ela não é a vítima que você pensa. Ela me roubou tudo." As palavras de Alex atingiram Fernando como punhais. O olhar de Bianca estava fixo no chão, a angústia estampada em seu rosto. "Bianca, o que ele está dizendo?" Fernando perguntou, a sensação de traição perfurando seu coração. Bianca levantou os olhos, lágrimas caindo. "Fernando, eu não posso explicar agora." Mas ele não está mentindo. O mundo de Fernando desabou em um segundo. O homem que ele havia acolhido, que parecia uma alma perdida, agora revelava um lado que ele nunca poderia ter imaginado. A conexão que eles estavam começando a formar, tudo parecia um sonho terrível. "Eu te protegi e você me mentiu." Fernando sentiu um aperto no peito, a confiança transformando-se em desespero. O relacionamento deles, que nascia sob a tempestade, agora era uma máquina de dor e desconfiança. "Você precisa ir, Fernando." Bianca insistiu, enquanto o olhar de Alex queimava como fogo. "Ele não vai parar até que eu esteja completamente perdida." As palavras dela soaram como uma premiação de despedida, mas ele não queria voltar à realidade de sua vida simples sem ela. Antes que pudesse responder, uma nova onda de relâmpagos iluminou a sala. E com isso, um silêncio mortal pairou. O tempo parecia parar, enquanto todos tentavam processar a nova verdade. "Precisamos decidir agora." Alex desafiou, a voz grave e ameaçadora. Fernando viu os olhos de Bianca cheios de medo e havia uma súbita claridade que o atingiu. O que realmente estava em jogo? Qual segredo ela realmente escondia? O pensamento consumia e o peso de ser a última barreira entre Bianca e a tempestade externa parecia insuportável. E se você não sabe o que está em jogo? E se ela não for quem você pensa que é? Uma nova possibilidade surgia em sua mente. Fernando percebeu que as escolhas que fariam a partir daquele momento moldariam não só seus destinos, mas os de todos ao seu redor. E assim, com o coração acelerado e a mente em fogo, a tempestade dentro e fora de casa continuava a rugir, com uma nova ameaça à espreita. O que Fernando e Bianca deveriam fazer agora? Qual seria a verdadeira natureza de Bianca? As perguntas não paravam de ecoar em sua mente, enquanto a tempestade se tornava a menor das suas preocupações. A tensão pairava no ar. Os olhos de Fernando fixados na figura ameaçadora de Alex,
enquanto o vento uivava lá fora, levando a tempestade a um novo patamar de intensidade. Bianca, você precisa me dizer a verdade, ele gritou, a voz soando mais alta que o estrondo de um trovão. O medo o consumia, e um aperto em seu peito o fez hesitar. O que mais ele não sabia? Fernando, não! Bianca gritou, o rosto branco como papel, a expressão de desespero em seus olhos. Você não entende! Antes que pudesse argumentar, Alex deu um passo à frente. A arma brilhava em suas mãos, e o ar gelou. Fernando começou a se mover, tentando colocar-se entre Bianca e aquele monstro. Saia! Ela não é sua propriedade! Ele vociferou, embora no fundo sentisse algo mudar dentro de si. Algo que apertava seu estômago, esvaziava sua determinação. Então, um barulho inesperado cortou o silêncio tenso. Uma explosão! Fernando se virou, e a parede à sua esquerda estremeceu enquanto pedaços de tijolos voavam. O que estava acontecendo? O espírito da casa parecia gritar em dor. Em meio à confusão, ele se virou novamente para Alex, que parecia tão surpreso quanto ele. Mas não havia tempo para pensar. Uma sombra surgiu na porta. Uma figura conhecida, mas tão inesperada que fez a cabeça de Fernando girar. Era a amiga de Bianca, Laura, que ele conhecia bem, e que foi a última pessoa vista com ela antes da tempestade. Laura não parecia bem. Seus cabelos estavam desgrenhados e havia um corte em sua bochecha. O que você fez, Bianca? Ela perguntou, a voz tremendo como uma folha ao vento. Não, não pode ser. Laura, o que você está fazendo aqui? Bianca gaguejou, o horror em seu rosto se intensificando. O chão parecia desaparecer sob os pés de Fernando. O que ele não sabia se tornava tudo muito mais complicado. Eu só queria ajudar, Laura respondeu, olhando para Alex como se já soubesse qual seria o resultado deste encontro. Você quis me deixar de fora, mas eu não poderia deixar o que você fez acontecer impune. O ar se encheu de perguntas não ditas, e Fernando se viu tenso buscando um sentido para aquele caos. O que você está falando? O que Bianca fez? Ele não conseguia processar. A tempestade continuava a rugir, mas a nuvem de incerteza pairava ainda mais densa. E então, em um gesto rápido, Laura jogou algo no chão, uma pasta. Toma! Você quer a verdade? Aqui está tudo. Comprovação de que ela... Laura parou, seu olhar mudando rapidamente. Se você não agir agora, ela vai acabar morta. Bianca parecia prestes a desmaiar. Laura, você não pode fazer isso. Não para ele. Sua voz tremia. Um nó se formou em sua garganta. Agora, todos estavam aos pés de um abismo, e o que estava prestes a ser revelado poderia afundá-los. Alex havia perdido a paciência. Chega! Ninguém me impede! Eu vou acabar com essa história agora. Sua voz perfurou o ar como uma faca. Fernando olhou novamente para a arma, o coração batendo descompassado. Olhando para Bianca e depois para Laura, viu como suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que ele nunca poderia ter previsado. Parem! Todos vocês! Fernando gritou, sua voz ecoando na confusão. A casa parecia viver sua própria vida, os ecos da existência dela se juntando à calamidade externa. Foi então que ele virou a cabeça e viu, nas páginas expostas da pasta, uma foto, uma imagem de Bianca e Alex, mas com uma data que os levou a momentos muito antes do que eles poderiam imaginar. As palavras estampadas ali falavam de um passado obscuro, de fraudes que Bianca supostamente cometeu e seres que ela havia traído. Você me enganou desde o início, Fernando sussurrou, uma dor lancinante se espalhando por seu coração. Dali em diante, tudo parecia uma mentira. A tempestade, o calor entre eles, tudo se tornava um labirinto repleto de espinhos. A tempestade rugia do lado de fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro deles. O que mais ele não sabia? Qual verdade mais o surpreenderia após essa revelação? Ele olhou para Bianca, seus olhos em seus, um novo tipo de desespero refletido ali. E a pergunta não parava de ecoar em sua mente. Quem realmente era Bianca? Fernando estava paralisado,
as palavras na sua mente girando enquanto olhava para a foto exposta na pasta. A certeza da traição latejava em suas têmporas, e o verdadeiro terror se espalhava pelo seu corpo. Quem realmente é você, Bianca? Ele perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Bianca afundou os olhos nas mãos, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto Alex avançava, a arrogância escorrendo de sua postura. Ela nunca foi a inocente que você pensou que era. Todos esses anos, você a viu como uma vítima, mas é exatamente o oposto. Fernando sentiu um nó na garganta, sua fé se desfazendo em segundos. Bianca, isso não pode ser verdade. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas dentro dele, uma tempestade muito maior ameaçava desabar. É a única saída, Fernando, Bianca finalmente disse, levantando o olhar. Eu não tive escolha. Não teve escolha? Fernando estava desesperado. Cada palavra dela era um golpe. E ele nem sabia o que fazer. Você precisa me dizer a verdade agora. Laura observava com uma expressão que misturava compaixão e raiva. Esse não é o momento, Bianca. Se não se abrir agora, vai perder tudo. E então, como um truque de mágica, uma explosão de luz iluminou a sala. As janelas vibraram com o relâmpago que atingiu a casa, e a energia elétrica os abandonou. A escuridão caiu como um manto com apenas a luz intermitente dos relâmpagos para guiá-los. Droga! Alex murmurou alarmado. Ele olhou em volta, a pressão crescendo na atmosfera. E então, um som inconfundível. Um carro se aproximando rapidamente, pneus contra a lama. Ele está aqui, murmurou Laura, o medo visível em seu rosto. Precisamos sair, agora. Mas antes que alguém pudesse agir, uma sombra se pôs na entrada, bloqueando a luz dos relâmpagos. Uma figura imponente, com passos pesados e determinada, avançou atrás. Fernando estremeceu. O homem carregava um olhar gélido e uma gravata apertada. Claramente alguém que não era para ser subestimado. Se você pensou que estava segura, Bianca, estava muito enganada. A tensão aumentou. O ar ficou pesado com insegurança e pavor. O caos se desenrolava como um filme traumático. Quem é você? Fernando gritou, sentindo-se perdido. O que você quer com ela? O homem sorriu, sem emoção nos olhos. Sou quem ela tentou enganar. E muito em breve, você vai ver quem Bianca realmente é. Ele se virou para Bianca, a expressão de desdém estampada no rosto. Essa é sua última chance, querida. Onde está o que eu quero? O coração de Fernando disparou. O que ele não sabia? O que Bianca poderia ter escondido tão bem? A conexão que ele tinha com ela agora parecia uma camada fina de gelo prestes a se romper. Eu não tenho nada. Bianca tentou se defender, mas a fragilidade em sua voz era evidente, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu só queria ficar longe de você. Agora você não pode mais se esconder. O desconhecido retrucou, avançando um passo, um predador sedento. Você me deve uma fortuna, e seu tempo acabou. A verdade estava prestes a estourar como o trovão lá fora. Fernando pulou, um instinto de proteção disparando em seu coração. Saia dela! Você não pode fazer isso! Ele se sentiu pequeno, cercado por sombras. Mas a perspectiva de perder Bianca, a única luz que ele tinha, o impulsionou. E em meio ao tumulto, um novo trovão explodiu, deixar tudo em silêncio. O que mais estava por vir? A única certeza que Fernando tinha era que a vida que ele conhecia se desmoronava, e os segredos estavam prontos para desferir um golpe mortal. O que mais aguardava por ele? Cada pergunta parecia pulsar como um relógio, contando os segundos até a verdade que mudaria tudo. A tensão estava elétrica, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Fernando olhou para aquele homem que mal conhecia, mas que agora parecia ser a maior ameaça de sua vida. O que você quer de Bianca? Ele gritou. O desconhecido apenas sorriu, a expressão fria como um bloco de gelo.
Eu vim buscar o que é meu, ele disse, a voz cortante. E você está no caminho. A presença dele sufocava, como se a temperatura na sala tivesse despencado. Fernando sentiu o coração pulsar com força. Você não vai machucar ela, ele declarou. Embora a certeza de que estava pronto para lutar contra aquela força estivesse balançando. Você acha que pode proteger alguém que não se protegeu a si mesma? O homem se virou para Bianca, o desprezo em seu olhar. Você me deve, Bianca, e se não entregar o que eu quero, pode ser a última vez que você vê essa vida que está tentando esconder. O clima estava pesado, com raiva e medo. Fernando viu Bianca palidecer mais um pouco. O que ele quer de você? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Eu não posso, Bianca começou, mas Alex a interrompeu. Querida, não tente nos enrolar. O relógio está correndo. E então, algo extraordinário aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou, como o estrondo de um trovão. Mas não era um trovão. Era um estrondo vindo do andar de cima, seguido de uma luz intensa que piscou, iluminando a sala em momentos dramáticos. Fernando se virou com o coração acelerado. A porta se abriu com um impacto que cortou a tensão. Todos olharam, surpresos, e deram um passo para trás. Era Leonardo, seu filho, com os cabelos encharcados e os olhos arregalados. Papai! Mamãe! Ele gritou, e a angústia em sua voz era inconfundível. Leonardo, não! Fernando tentou puxá-lo para trás, mas era tarde demais. O garoto já estava ali, como uma luz acesa no meio da escuridão, e a presença dele fez todos no ambiente hesitar. O que está acontecendo aqui? Leonardo perguntou, as palavras escorregando pela inocência da infância. Mas então ele viu Bianca, pálida e tremendo, e o olhar preocupado de Fernando. O que é aquele homem? Antes que qualquer um pudesse responder, uma nova figura apareceu na porta. Desta vez, era Laura, que se apressou atrás de Leonardo. Ela estava ofegante e sua expressão mostrava um medo visceral. Vocês não podem deixar que ele faça isso. Olá! Ela gritou, apontando para o desconhecido. Laura, você não deveria estar aqui! Bianca exclamou, mas a mulher apenas balançou a cabeça, parecendo decidida. Eu não podia ficar de fora. É agora ou nunca. Silêncio! O homem grita, a voz cósmica quebrando a união que estava começando a formar. Você perdeu o direito de se esconder. E com isso, ele levantou a arma, seu olhar olhão de fogo. O tempo parecia desacelerar. Fernando não podia deixar que aquela cena acabasse em tragédia. Ele saltou à frente, o instinto de proteção superando o medo. Não, você não vai fazer isso! Você não entende! Ela é toda uma fachada! Alex interrompeu, um sorriso irônico nos lábios. Ela não é a única que tem segredos. Segredos? Fernando perguntou, os olhos se estreitando. Laura olhou para Bianca, uma expressão de medo no rosto. O que ele está dizendo, Bianca? E antes que qualquer um pudesse fazer uma pergunta, uma explosão de luz e som ecoou pela sala como uma onda de choque. O mundo se transformou em um turbilhão de confusão e gritos. A estrutura da casa pareceu balançar. As paredes tremiam como se estivessem vivas. A gritaria e o barulho da tempestade lá fora se misturavam, criando uma cacofonia aterrorizante. Quando a poeira assentou, Fernando olhou novamente e percebeu que Alex não estava mais ali. Mas havia algo nos olhos de Bianca. A verdade estava lá, embaçada mas visível. Não é o que você pensa, ela murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A expressão de dor e culpa era devastadora. Então, o que é? Fernando questionou, o desespero crescendo. Eu sou, Bianca gaguejou, a boca tremendo, e nesse momento tudo pareceu congelar. O olhar dela se desviava, a batalha interna se desenrolando, e em meio à confusão,
Uma palavra escapuliu de seus lábios, quase inaudível: assassina. O peso da palavra caiu como um raio entre eles. Fernando sentiu o chão sumir sob seus pés. A realidade que ele conhecia, a mulher que ele estava começando a amar, tudo estava se desmoronando como uma casa de cartas. As perguntas ecoavam em sua mente. O que todo mundo estava escondendo? E mais importante, poderia confiar nela? A tempestade continuava, mas a verdadeira tempestade estava começando agora. O que mais ele não sabia? A verdade estava prestes a se revelar, e ele estava no centro da maior crise de sua vida. Fernando ficou paralisado por um momento. A palavra assassina ecoou em sua mente como um trovão. O que isso significava? Ele sempre achou que Bianca era uma vítima, alguém em fuga. Agora, tudo o que ele imaginou estava desmoronando diante dele. Bianca, o que você fez? Ele estava em choque, a incredulidade marcada em seu rosto. Bianca olhou para baixo, as lágrimas escorrendo. Fernando, você não entende. Eu não queria, eu só queria escapar. Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortada pela dor. Laura, que estava ao lado, parecia tão confusa quanto Fernando. Bianca, você precisa ser franca agora. Não podemos mais esconder a verdade. O que você está fazendo aqui, Laura? Bianca disparou, tentando recuperar a coragem. Você deveria ter me deixado em paz. Mas a tensão na sala era palpável. O homem misterioso, ainda em sua posição ameaçadora, observava aquele embate com um olhar divertido. Oh, isso fica cada vez mais interessante, ele disse, como se estivesse desfrutando do espetáculo. Você vai se arrepender, Bianca, ele ameaçou. Você sabe o que acontece quando se tenta fugir. A voz dele estava carregada de desprezo. Foi nesse instante que um raio cortou o céu, iluminando a sala. A luz expandiu e inclinou-se para a sombra do homem, revelando algo inusitado. Uma tatuagem no braço que parecia estranhamente familiar para Fernando. O desenho era um símbolo que ele reconhecia. Uma marca que ele tinha visto na televisão, associada a uma organização criminosa de escândalos financeiros. Você é parte do que eu temo, Fernando sussurrou, o estômago revirando. A conexão se formava à sua frente, tudo começava a fazer sentido, mas as peças continuavam a não encaixar. Bianca, ele está aqui para te proteger ou para te destruir? Ele é meu advogado, Bianca confessou, o desespero nos olhos. Ele estava me ajudando a sair de algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Fernando sentiu uma onda de traição atravessá-lo. Isso mudava tudo. Então você sempre soube quem ele era. Você se envolveu em algo maior do que nós? Eu precisava de ajuda, o que você não entende. Ela estava desesperada agora, fome por compreensão. Alex não pararia até que eu tivesse tudo o que eu consegui. Não era um simples golpe. Leonardo, que assistia à cena, estava cheio de perguntas, confuso e assustado. Papai, o que está acontecendo? Ele se aproximou, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Neste momento, um barulho ensurdecedor fez a casa tremer. A porta da frente foi arrombada. 5 homens armados entraram com máscaras, e a tensão explodiu em caos. O que estava se revelando dentro daquela casa, já tão conturbada, se desdobrava de maneira aterradora. É a voz da verdade, gritou um dos homens, aproximando-se rapidamente. Cadê ela? Precisamos dela agora. Mesmo com a confusão, Fernando sentiu um impulso de proteger Leonardo e Bianca. Fiquem atrás de mim, ele gritou, erguendo os braços para bloquear o acesso dos intrusos. E enquanto a situação ficava cada vez mais tensa, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Entre os intrusos, uma mulher estava avançando. A feição que Fernando reconhecia bem. Não era apenas qualquer um. Era a esposa perdida de Fernando,
Clara, que pensava ter morrido anos atrás. Fernando, eu voltei. E agora você precisa me ouvir. Ela declarou, sua voz permeando entre os sons da confusão. O olhar dela estava fixo em Bianca, um fogo profundo de restos de ressentimento ardendo em seus olhos. Nesse momento congelante, tudo desmoronou. Os laços de amor, traição e perda se entrelaçavam em um só momento caótico, deixando Fernando sem palavras. A tempestade que rugia lá fora agora parecia insignificante frente ao tornado emocional que se originava ali dentro. Clara, você está viva. As palavras mal saíam de seus lábios, enquanto ele tentava entender a realidade diante dele. A verdade e a mentira se tornaram um emaranhado, e o que estaria por vir poderia mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras? O que havia se perdido para sempre? A resposta pairava, tão próxima, mas ainda inatingível. Fernando ficou paralisado por um momento. A palavra assassina ecoou em sua mente como um trovão. O que isso significava? Ele sempre achou que Bianca era uma vítima, alguém em fuga. Agora, tudo o que ele imaginou estava desmoronando diante dele. Bianca, o que você fez? Ele estava em choque, a incredulidade marcada em seu rosto. Bianca olhou para baixo, as lágrimas escorrendo. Fernando, você não entende. Eu não queria. Eu só queria escapar. Sua voz tremia e cada palavra parecia cortada pela dor. Laura, que estava ao lado, parecia tão confusa quanto Fernando. Bianca, você precisa ser franca agora. Não podemos mais esconder a verdade. O que você está fazendo aqui, Laura? Bianca disparou, tentando recuperar a coragem. Você deveria ter me deixado em paz. Mas a tensão na sala era palpável. O homem misterioso, ainda em sua posição ameaçadora, observava aquele embate com um olhar divertido. Oh, isso fica cada vez mais interessante, ele disse, como se estivesse desfrutando do espetáculo. Você vai se arrepender, Bianca, ele ameaçou. Você sabe o que acontece quando se tenta fugir. A voz dele estava carregada de desprezo. Foi nesse instante que um raio cortou o céu, iluminando a sala. A luz expandiu e inclinou-se para a sombra do homem, revelando algo inusitado, uma tatuagem no braço que parecia estranhamente familiar para Fernando. O desenho era um símbolo que ele reconhecia, uma marca que ele tinha visto na televisão, associada a uma organização criminosa de escândalos financeiros. Você é parte do que eu temo, Fernando sussurrou, o estômago revirando. A conexão se formava à sua frente, tudo começava a fazer sentido. Mas as peças continuavam a não encaixar. Bianca, ele está aqui para te proteger ou para te destruir? Ele é meu advogado, Bianca confessou, o desespero nos olhos. Ele estava me ajudando a sair de algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Fernando sentiu uma onda de traição atravessá-lo. Isso mudava tudo. Então você sempre soube quem ele era? Você se envolveu em algo maior do que nós? Eu precisava de ajuda. O que você não entende? Ela estava desesperada agora, fome por compreensão. Alex não pararia até que eu tivesse tudo o que eu consegui. Não era um simples golpe. Leonardo, que assistia à cena, estava cheio de perguntas, confuso e assustado. Papai, o que está acontecendo? Ele se aproximou, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Neste momento, um barulho ensurdecedor fez a casa tremer. A porta da frente foi arrombada. 5 homens armados entraram com máscaras e a tensão explodiu em caos. O que estava se revelando dentro daquela casa, já tão conturbada, se desdobrava de maneira aterrorizante. É a voz da verdade! Gritou um dos homens, aproximando-se rapidamente. Cadê ela? Precisamos dela agora! Fernando sentiu um impulso de proteger Leonardo e Bianca. Fiquem atrás de mim! Ele gritou, erguendo os braços para bloquear o acesso dos intrusos. E enquanto a situação ficava cada vez mais tensa, a última peça do quebra-cabeça se encaixou.
Entre os intrusos, uma mulher estava avançando, a feição que Fernando reconhecia bem. Não era apenas qualquer um. Era a esposa perdida de Fernando, Clara, que pensava ter morrido anos atrás. Fernando, eu voltei. E agora você precisa me ouvir. Ela declarou, sua voz permeando entre os sons da confusão. O olhar dela estava fixo em Bianca. Um fogo profundo de restos de ressentimento ardendo em seus olhos. Nesse momento congelante, tudo desmoronou. Os laços de amor, traição e perda se entrelaçavam em um só momento caótico, deixando Fernando sem palavras. A tempestade que rugia lá fora agora parecia insignificante frente ao tornado emocional que se originava ali dentro. Clara, você tá viva? As palavras mal saíam de seus lábios, enquanto ele tentava entender a realidade diante dele. A verdade e a mentira se tornaram um emaranhado, e o que estaria por vir poderia mudar tudo. Clara avançou, e um brilho ardente nos olhos dela o deixou tenso. Eu voltei para trazer justiça, Fernando. Você precisa saber a verdade sobre Bianca e o que realmente aconteceu no passado. Que verdade? Fernando perguntou, perplexo. O peso das palavras a pressionava. O que está acontecendo? Os intrusos olhavam, indecisos entre o pânico e a curiosidade. Ela não é quem você pensa que é. Você precisa entender que está em perigo. Clara disse, agora com fervor. Bianca foi responsável por muito mais do que apenas ser uma vítima. Ela se meteu em algo muito mais sombrio, e a sua vida corre riscos. E a minha também. Bianca protestou, mas a voz dela se quebrou. Você não pode, Clara. Por favor. O desespero se espalhava como fogo pela sala. Todos vocês estão envolvidos em algo que nem imaginam. Atingimos um ponto sem volta. Clara gritou, e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. E não somos as únicas afetadas. Fernando sentiu um frio na espinha, enquanto a revelação espreitava. Como poderia essa mulher, que ele acreditava ter perdido, estar envolvida nessa rede de mentiras e traições? O que mais a história os obrigaria a enfrentar? O tempo suspendia, a tempestade rugia, e as consequências do que acabara de ser revelado pesavam. Quais segredos ainda estavam escondidos? O que mais ele realmente não sabia? Fernando ficou paralisado por um momento. A palavra assassina ecoou em sua mente como um trovão. O que isso significava? Ele sempre achou que Bianca era uma vítima, alguém em fuga. Agora, tudo o que ele imaginou estava desmoronando diante dele. Bianca, o que você fez? Ele estava em choque, a incredulidade marcada em seu rosto. Bianca olhou para baixo, as lágrimas escorrendo. Fernando, você não entende. Eu não queria. Eu só queria escapar. Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortada pela dor. Laura, que estava ao lado, parecia tão confusa quanto Fernando. Bianca, você precisa ser franca agora. Não podemos mais esconder a verdade. O que você está fazendo aqui, Laura? Bianca disparou, tentando recuperar a coragem. Você deveria ter me deixado em paz. Mas a tensão na sala era palpável. O homem misterioso, ainda em sua posição ameaçadora, observava aquele embate com um olhar divertido. Oh, isso fica cada vez mais interessante, ele disse, como se estivesse desfrutando do espetáculo. Você vai se arrepender, Bianca, ele ameaçou. Você sabe o que acontece quando se tenta fugir. A voz dele estava carregada de desprezo. Foi nesse instante que o raio cortou o céu, iluminando a sala. A luz expandiu e inclinou-se para a sombra do homem, revelando algo inusitado. Uma tatuagem no braço que parecia estranhamente familiar para Fernando. O desenho era um símbolo que ele reconhecia. Uma marca que ele tinha visto na televisão, associada a uma organização criminosa de escândalos financeiros. Você é parte do que eu temo, Fernando sussurrou. O
o estômago revirando. A conexão se formava à sua frente. Tudo começava a fazer sentido, mas as peças continuavam a não encaixar. Bianca, ele está aqui para te proteger ou para te destruir? Ele é meu advogado, Bianca confessou, o desespero nos olhos. Ele estava me ajudando a sair de algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Fernando sentiu uma onda de traição atravessá-lo. Isso mudava tudo. Então você sempre soube quem ele era? Você se envolveu em algo maior do que nós? Eu precisava de ajuda. O que você não entende? Ela estava desesperada agora, fome por compreensão. Alex não pararia até que eu tivesse tudo o que eu consegui. Não era um simples golpe. Leonardo, que assistia à cena, estava cheio de perguntas, confuso e assustado. Ele se aproximou, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Neste momento, um barulho ensurdecedor fez a casa tremer. A porta da frente foi arrombada. 5 homens armados entraram com máscaras e a tensão explodiu em caos. O que estava se revelando dentro daquela casa, já tão conturbada, se desdobrava de maneira aterrorizante. É a voz da verdade! Gritou um dos homens, aproximando-se rapidamente. Cadê ela? Precisamos dela agora! Fernando sentiu um impulso de proteger Leonardo e Bianca. Fiquem atrás de mim, ele gritou, erguendo os braços para bloquear o acesso dos intrusos. E enquanto a situação ficava cada vez mais tensa, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Entre os intrusos, uma mulher estava avançando, a feição que Fernando reconhecia bem. Não era apenas qualquer um. Era a esposa perdida de Fernando, Clara, que pensava ter morrido anos atrás. Fernando, eu voltei, e agora você precisa me ouvir, ela declarou, sua voz permeando entre os sons da confusão. O olhar dela estava fixo em Bianca, um fogo profundo de restos de ressentimento ardendo em seus olhos. Clara, você está viva? As palavras mal saíam de seus lábios, enquanto ele tentava entender a realidade diante dele. Ainda bem que você fez isso. Clara continuou, seu olhar agora transparecendo determinação. Eu sabia que Bianca estava envolvida em algo sombrio. Ela sempre se escondeu atrás de mentiras. Mentiras? Fernando sussurrou, sentindo um nó se formar na garganta. O que essa mulher sabia que ele não sabia? O que Bianca realmente tinha feito? Bianca olhou para Clara assustada. Você não pode fazer isso. Não agora. Chega! O passado volta a assombrar, Clara disse, uma mistura de dor e raiva se refletindo em seu rosto. Fernando, a verdade é que Bianca está envolvida em algo muito maior e perigoso. E se ela não almejou a minha morte, ela é cúmplice de quem o fez. Cúmplice? O que você está dizendo? Fernando sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto a revelação chocante começava a despencar como peças de dominó. As palavras de Clara cortaram o ar. A noite que pensei que você tinha morrido, Bianca estava lá. O que era um campo de batalha emocional, agora se transformou em um turbilhão de segredos. O olhar de Fernando fixou-se em Bianca, e a expressão de medo dela se misturou com a confusão. Então tudo isso era uma farsa? Você estava me trapaceando? Bianca, de repente, ficou paralisada, a tensão a rodeando. Fernando, não é isso que você pensa. Ela parecia estar à beira de um colapso. Mas antes que pudesse concluir, um novo estrondo irrompeu da porta. Era um homem alto, seu rosto encoberto, mas uma coisa era clara. Ele parecia decidido a acabar com aquela conversa. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, ele gritou, e o caos voltou a se instalar. Bianca tropeçou, pronta para correr, mas Clara avançou. Não! Ele não pode te levar! Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma bala disparou. O tempo parou. O impacto ecoou, e o corpo de Clara caiu no chão,
os olhos arregalados e a expressão de dor estampada. O grito que saiu da garganta de Fernando foi uma mistura de horror e desespero. A cena à sua frente se transformava em um pesadelo. Clara! Ele se lançou para ela, mas a realidade o paralisou. A tempestade rugia, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua alma. E agora tudo o que acreditava saber estava em ruínas. O que mais estava por vir? Cada segundo que passava trazia mais perguntas, mais incertezas, e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Clara estava no chão, o olhar fixo e a respiração ausente. O grito de Fernando rasgou o silêncio da sala. Clara! Não! Ele se lançou para seu lado, o coração disparado, a mente nublada por uma mistura de desespero e incredulidade. O barulho da tempestade lá fora se tornava insignificante diante da cena que estava se desenrolando diante dele. Enquanto ele tentava entender o que fazer, a figura do homem encapuzado se movia em direção a Bianca. Não posso deixar que ela escape, ele disse, ainda segurando a arma com firmeza. Cada passo que dava era uma punhalada no coração de Fernando. Ele sentiu uma mistura de impotência e raiva crescendo em seu peito. Mas então algo inesperado aconteceu. Em um movimento desesperado, Clara ergueu a mão. Com um clarão repentino, ela puxou algo debaixo de sua blusa. Era uma arma. Todos congelaram por um segundo, o tempo parando em um silêncio pesado. Fique longe dela! Clara gritou, voz cheia de dor e determinação. Clara, não! Fernando a alertou. Mas era tarde demais. O que antes parecia uma aparente traição, agora se tornava uma defesa inesperada. Clara não era a vítima que todos supunham. Você não sabe de nada, Fernando. Ela chorava, mas a força em sua voz ressoava como um eco do passado. Eu sou a única que pode acabar com isso. Você não entende que todo esse tempo eu estive protegendo você? Ao que você se refere? Ele perguntou, confuso e alarmado. Proteger? Como você pode proteger alguém com uma arma? Porque eu sou a verdadeira razão pela qual Bianca está em perigo. A revelação dela caiu com um peso imenso nas paredes da sala. Eu fui usada como isca. Naquele dia, quando você pensou que eu tinha morrido, foi por causa dela. Ela é muito mais do que uma vítima. A respiração de todos ficou entrecortada. Fernando olhou para Bianca, que agora estava pálida como um fantasma. Clara, você não pode estar falando sério. Você me prometeu que era só uma questão de tempo até você aparecer. A tempestade lá fora aumentava, como se a natureza estivesse repleta de fúria. As gotas de chuva se espatifavam nas janelas, e os trovões ressoavam como se o céu estivesse lutando para entender a confusão que se desenrolava na casa. Pois é, meu amor, Bianca é uma mentirosa. Ela sempre foi a verdadeira manipuladora, e os planos dela eram muito mais sombrios do que você poderia imaginar. O olhar de Clara era intenso, e a determinação dela falava mais alto que a dor no rosto. Isso não é verdade, Bianca insistiu, a voz tremendo. Você não pode me acusar assim. Eu tentei ser uma amiga para você, mas os olhos de Clara queimavam com ressentimento. Amiga? Você chamou isso de amizade, Bianca? Você me usou para se infiltrar na minha vida, e agora tudo desmorona. Eu não vou deixar que você destrua tudo de novo. A situação estava à beira do colapso. O peso dos segredos começou a cair como um manto denso sobre todos. Fernando olhou para seu filho, que estava paralisado de medo, e então para a cena frente a ele. Uma tempestade de emoções assolava cada um deles. Mas então, um barulho ensurdecedor, mais forte que antes. A porta arrombada se abriu novamente, e mais figuras surgiram. Eram homens armados, com expressões frias, prontos para mais violência. Você não deveria ter voltado, Clara, gritou um deles, um líder com uma marca no braço semelhante à do homem que atirara. É hora de acertar contas, e você sabe disso. A voz dele cortou a tensão, e o círculo de perigo se fechou ainda mais.
Fernando sentiu o desespero subir como uma onda. Clara, não podemos ficar aqui. Mas antes que ele pudesse puxá-la para longe, um tiro atravessou a sala. Todos gritaram, e a luz parecia se apagar por um instante. No meio do caos, um grito ecoou. Ele não era de Clara, nem de Bianca. Era de Leonardo. Papai! O olhar de Fernando se fixou no garoto, paralisado em terror. Era a única certeza em meio à confusão. Ele faria qualquer coisa para protegê-lo. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. O que Bianca realmente era? E quem eram esses homens que buscavam Clara? As sombras da vida deles se entrelaçavam em uma dança caótica. E a tempestade do lado de fora palpitava como se anunciasse o colapso iminente de seus mundos. A verdade estava prestes a explodir. E o tempo estava acabando. O tempo parou em um instante de agonia e incerteza. O grito de Fernando ressoou pela sala, enquanto ele se atirava ao lado de Clara, agora sem vida no chão. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se ao seu horror e desespero. A cena era um feixe de dor intensa, o desespero em seus olhos, o ruído da tempestade violenta do lado de fora, e a tensão crescente no ar. Clara, não! Ele murmurou, a voz quebrada. O passado voltou com uma força devastadora, preenchendo o vazio que ele pensava ter superado. A verdadeira história estava se desdobrando, e ele estava no meio dela, sem saber em quem confiar. Os homens armados avançaram, mas um grito estrondoso de Bianca interrompeu o frenês. Aren! Isso pode acabar mal para todos nós! Sua voz era um grito rasgado, mas havia uma força ali, um último vestígio de esperança. Fernando, com o coração na garganta, virou-se para ela. O que você sabe sobre isso? O que realmente aconteceu com Clara? Bianca hesitou, revivendo seus próprios medos e segredos. Eu sou a única que pode fazer você entender. O que aconteceu não foi simples. Eu sabia que Clara estava viva. Eu tentava proteger você. Mas isso não é o que parece. Eu fui forçada a fazer escolhas terríveis. Que escolhas terríveis? Você me traiu, Bianca. A raiva se misturava ao amor que ele tinha por ela. Um turbilhão de emoções o consumindo. Estava na hora de você me contar a verdade. O líder dos homens mascarados, ainda imóvel, olhou para Bianca com desprezo. Você vai se arrepender de tudo isso, garota. Sempre soube que tinha que acabar. Fernando sentiu uma onda de adrenalina. Não se aproxime dela. Ele fez uma barricada com seu corpo, enquanto um novo trovão rugia lá fora. Como se o universo refletisse a batalha interna de todos. E foi nesse momento que tudo se desenrolou. Uma figura apareceu entre a fumaça e a confusão. Era Laura, com um olhar determinado, carregando um extintor. Desculpem, pessoal, mas a festa é só para quem sabe jogar limpo. Ela acionou o extintor, criando um nevoeiro que tentou encobrir a ameaça ali presente. O caos irrompeu. Os homens começaram a se mover, mas as visões se misturavam na fumaça. Fernando agarrou a mão de Leonardo, ainda paralisado no canto da sala. Vamos, precisamos sair daqui. Enquanto a confusão se espalhava, o olhar de Bianca encontrou o de Fernando. Era um pedido silencioso, mas a verdade fazia com que ele hesitasse. Eu não sei se posso confiar em você, ele disse, angustiado, com o peso da traição colocando uma sombra entre eles. Cruzaram a sala em direção à saída, e em meio ao nevoeiro e à confusão, souberam que a tempestade lá fora não era nada comparada à que se desenrolava em seus corações. Quando finalmente saíram para a rua, a chuva os atingiu como uma bênção. Olharam para trás, e Fernando sentiu um misto de alívio e dor. Clara estava perdida, mas a vida continuava para ele e Leonardo. Precisamos ir para longe, ele disse, a voz firme pelo menino. Enquanto se afastavam, a tempestade rugia atrás deles, um eco do passado e da luta pela verdade. E assim, numa manhã chuvosa e sombria, Fernando e Leonardo deixaram os segredos e as traições para trás,
mas a pergunta ecoava no fundo da mente dele. A verdade sobre Bianca era realmente tão obscura ou ambos estavam apenas tentando sobreviver? As estradas que percorreriam a partir daquele ponto seriam marcadas pela dor, pela busca de respostas que talvez nunca chegassem. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama envolvente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere